Nessa bolada toda. Como é que fica? Como que o senhor responde a essa crítica de que a decisão do presidente da Federação Paulista de Futebol veio no meio do campeonato, ou pelo menos no princípio do campeonato? O que eu tenho explicado nesses dias todos é que nós não tínhamos um projeto para fazer face às despesas existentes. Ao contrato, à multa, a recolocar uma competição ou um evento no lugar do Campeonato Brasileiro em termos do Estado de São Paulo. Agora temos um projeto. E esse projeto será apresentado na quarta-feira. Se os clubes entenderem, repito, de continuar aí, como está, nós vamos ficar quietos. Se eles entenderem de devolver a credibilidade à competição e tomar uma atitude séria, que atenda aos interesses do torcedor, a federação vai levantar essa bandeira. O senhor acha que isso realmente interessa? Interessa ao público de São Paulo, interessa ao público do Brasil, diante da pouca presença do público nos campeonatos, no próprio campeonato brasileiro. Agora, qual é a expectativa maior? Qual é o desejo maior de se fazer uma espécie de um super campeonato aqui em São Paulo, ou simplesmente tirar os dois clubes? Não, nós entendemos... Qual é o objetivo principal? Em primeiro lugar, nós queremos fortalecer a lei do acesso e do descenso. A partir do momento que o torcedor perder a confiança que o rebaixado será rebaixado e que aquele que venceu as divisões de base ou as divisões segunda e terceira terão acesso, nós não teremos mais campeonato no Brasil. Já há um grande descrédito no futebol brasileiro. Já está difícil levar o torcedor aos estádios. Então nós precisamos de credibilidade no mínimo. A nossa intenção maior é transformar o Campeonato Brasileiro na maior competição do país. Eu quero, lógico, um campeonato estadual forte e organizado, como foi o de 97. Mas nós precisamos do brasileiro. É a grande vitrine dos clubes. Mas como aí está colocado, eu acredito que não terá público até o seu final. O número é ainda maior. 30% dos doentes contraíram o HIV compartilhando agulhas e seringas com parceiros. Um comportamento repetido por este rapaz ao longo de 14 anos. Só há 8 meses, quando descobriu que é portador do HIV, é que ele decidiu se afastar das drogas. Todo esse tempo, né, eu fui caindo, né, sem eu mesmo estar enxergando, né, essa descida, e foi onde que eu conheci o fundo de poço. Agentes de saúde do estado vão percorrer pontos de consumo de drogas na capital paulista a partir de agosto para distribuir preservativos e também trocar seringas usadas por novas. Com este projeto polêmico, a Secretaria da Saúde entende que se não vai livrar o drogado do vício, pelo menos vai evitar que ele se torne mais um portador do vírus HIV. Mas um entrave jurídico pode estragar esses planos. O Ministério Público de São Paulo abriu processo contra um projeto semelhante da Prefeitura de Santos, porque acha que a troca de seringas vai incentivar ainda mais o consumo de drogas. O coordenador do programa da Secretaria da Saúde contesta. Em nenhum lugar do mundo onde essa política foi implantada, esse programa foi implantado, se viu um aumento do consumo de drogas injetáveis. O que se tem internacionalmente é, onde esses programas estão implantados, uma diminuição na infecção pelo HIV entre os usuários de droga. Vai de 4%, onde o programa existe, para 20%, 30%, onde ele não existe na Europa, e até 60%, como é o caso aqui do estado de São Paulo. Enquanto se discute a legalidade do projeto, nesta organização não governamental, o programa já é uma realidade. Há 2 anos, a Associação de Prevenção à AIDS troca todo mês uma média de 200 seringas em bairros do centro e periferia de São Paulo. Se elas usaram 3 vezes por semana cocaína injetável, elas continuam com o mesmo padrão, né? Com uma diferença. Elas vêm pegar equipamento novo e traz o usado, né, que sai da rua, que é retirado da rua. O Ministério da Saúde já atua em parceria com as secretarias da saúde municipais de Porto Alegre e Salvador na troca de seringas. O tema é polêmico e tem barreiras legais. Para ampliar sua atuação junto aos estados, o Ministério espera a revisão da lei de entorpecentes, que deverá ser votada em agosto. A lei atual foi criada em 75, quando a AIDS ainda não era um grave problema de saúde pública. Olha, você vê que há uma forte resistência contra essa distribuição de seringas. Entretanto, ela responde a uma realidade. Não vai ser a distribuição que levará alguém a se drogar. Nem é uma solução definitiva, mas é uma medida corajosa que tem a sua eficiência. Por enquanto, contra a AIDS, só prevenção. E para prevenir, camisinha nas relações sexuais e seringa descartável. O Ministério da Educação decide aplicar um provão especial nas escolas de medicina. Uma avaliação apresentada hoje ao ministro Paulo Renato
comprova a deficiência na formação dos futuros médicos no país. Se a saúde do brasileiro não vai bem, quem deveria cuidar dela não tem o preparo adequado. É isso que diz um estudo feito pela Comissão Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médico, uma entidade que reúne as 10 maiores instituições acadêmicas e de medicina do país. Das 80 escolas de medicina, públicas e particulares, 48 foram avaliadas. E os resultados não são muito animadores. Professores pouco preparados para o ensino, com desempenho 40% abaixo do ideal. Escolas com infraestrutura que não chega a 75% do desejável. O estudo diz ainda que existe teoria de mais e prática de menos. O resultado são profissionais despreparados para atender os anseios da população. Falhas que os residentes conhecem muito bem. A residência é como complementar o ensino que faltou, às vezes, na faculdade. Infelizmente, os 6 anos não são suficientes para fazer com que saiamos médicos suficientes para exercer a profissão, né? A pesquisa reprova a formação de médicos no país, mas não diz onde estão as melhores e piores escolas de medicina. Nesse ponto, o estudo é genérico, mas para a comissão é mais do que suficiente, sendo desnecessário até mesmo o Exame Nacional de Cursos, o chamado Provão, que o Ministério da Educação pretende aplicar nas escolas de medicina em 99. O coordenador da pesquisa afirma que as escolas não temem um provão e nem mesmo que os nomes das melhores ou piores sejam divulgados. Segundo ele, o problema é que o provão é um remédio sem efeito. Um exame de final de curso apenas informa a avaliação em termos de conhecimentos e não permite correção de trajetória. Representantes das escolas de medicina organizaram esta solenidade para mostrar aos ministros da Saúde e da Educação o quanto o estudo feito por elas é completo. Mas isso não quis dizer que os ministros tenham sido convencidos a desistir da ideia do provão. O estudante brasileiro de medicina tem ou não tem que passar pelo provão? Eu acho que tem, como qualquer outro estudante. Nós temos que respeitar o processo de avaliação que vinha sendo feito já há 6 anos na área da medicina pelas escolas de medicina, e nós queremos agora tratar de combinar, de fazer com que as coisas, os esforços sejam complementares. E, enquanto isso, continuam sendo criadas faculdades de medicina. São verdadeiros açougues, que me perdoem os açougueiros. Algumas dessas faculdades que pululam por aí não passam de verdadeiros caça-níqueis. Deveriam ser simplesmente fechadas porque colocam em risco a vida humana. E a Corporação dos Médicos, ainda por cima, se coloca frontalmente contra o provão que tenta, de alguma maneira, aferir a qualidade do ensino universitário brasileiro. Agora, autorizar novas faculdades nessa situação é insuportável, é até suspeito. Isso é uma vergonha. Ele fugiu do hospital. O acidente aconteceu pouco antes do início de um bingo ao ar livre na cidade de Conselheiro Lafayette, a 90 quilômetros de Belo Horizonte. Uma das asas do monomotor onde estavam o piloto e um cinegrafista que fazia cenas do evento se chocou contra um poste. No chão, arrastando dezenas de pessoas, o avião atingiu este carro que ficou semi-destruído e só foi parar nesta carreta, deixando um saldo de 8 mortos e 11 feridos. Imprudência do piloto, quem viu o acidente garante que sim. Parece mesmo que ela é falta de responsabilidade. Porque não tinha condições de voar numa área dessa tão baixa igual voou. Eu acho que aconteceu foi uma falha do piloto, tá? Uma brincadeira de mau gosto. Para não deixar qualquer rastro de dúvida, peritos do Ministério da Aeronáutica, do Departamento de Aviação Civil e também da Polícia Civil vão fazer uma nova rodada de investigações nos destroços do avião. Mas o principal instrumento desta investigação deve ser a fita que estava sendo gravada de dentro da aeronave no momento do acidente. Material que já está com a polícia de Conselheiro Lafayette. Nós já estamos com essa fita dessa filmagem apreendida, mas só que nós não podemos divulgar por questão de segurança, tá? E respeito às legislações, nós não podemos divulgar ainda essa fita. Dos 11 feridos, 3 foram transferidos para o Hospital João 23 em Belo Horizonte. 2 estão estáveis, os que sofreram amputação traumática. E o que teve um traumatismo crânioencefálico foi operado agora de manhã, é o que está mais grave. Os peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo concluem que houve uma explosão dentro do Fokker da TAM. O que não se sabe ainda é se foi provocada por uma bomba.
Hoje, os técnicos do Instituto de Criminalística passaram o dia no laboratório de Química Clássica à procura de fragmentos que possam indicar o explosivo presente nas roupas do empresário Fernando Caldeira de Moura, ejetado com a explosão a bordo do jato da TAM, que aconteceu na manhã de quarta-feira passada. Foi o voo 283 que saiu de Vitória, no Espírito Santo, fez escala em São José dos Campos e vinha para São Paulo, quando uma explosão abriu um rombo na aeronave. Apesar da despressurização, o piloto conseguiu pousar com segurança em Congonhas. Desde então, o Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos e o Instituto de Criminalística de São Paulo procuram as causas da explosão. Houve uma explosão dentro do avião. Qual é o explosivo que ocasionou isso? É possível também que se tenha carregado duas substâncias incompatíveis, que uma em contato com a outra gerem uma explosão. O CTA vai divulgar um laudo oficial dentro de 10 dias e a Polícia Federal está investigando outros passageiros do voo 283. Dos nitratos encontrados na roupa do engenheiro, os peritos já descartaram a presença de amônia, componente usado na fabricação de fertilizantes. O Instituto de Física da USP colocou à disposição da polícia o mais avançado microscópio do país, capaz de ampliar a imagem 300 mil vezes. Os peritos do Instituto de Criminalística, usando rastreadores de alta sensibilidade, chegaram a uma conclusão. Não foi o engenheiro que levou o explosivo para dentro do avião. Quanto ao tipo de explosivo usado, ele só vai ser conhecido dentro de 4 ou 5 dias. Fizemos testes hoje de campo, recolhemos partículas oriundas das explosões e vamos agora comparar essas partículas com aquelas obtidas das vestes da pessoa. É claro que tem muita coisa ainda para ser investigada nessa história. Evidentemente, o mais importante das investigações está sendo mantido em sigilo pela polícia. Mas continua no ar a pergunta: por que até agora não saiu o tal relatório da Aeronáutica sobre o outro acidente da TAM em São Paulo, quando morreram 99 pessoas? Já está demorando demais e impedindo que as famílias das vítimas sejam indenizadas de maneira justa e rápida. Por que será essa demora, hein? Com a palavra o ministro da Aeronáutica. A seguir, clima de greve nas polícias cria tensão em vários estados. E em Minas Gerais, estudante rebate acusação de racismo via internet. Vamos! A gente vai perder seu voo para São Paulo. Se a sua encomenda não pode correr nenhum risco... Violino, ele esqueceu. Nem onde chegar atrasada, ligue Vaspex. Vaspex? A retirada é feita na sua porta e é entregue em qualquer lugar do Brasil, no prazo exato que você determinar. Experimente Vaspex. Meu violino! Um minuto! Vaspex. Sua encomenda. Meu violino! Vaspex, a encomenda inteligente. Bom dia. Pois não? Por favor, eu queria um sapato. Que tipo? Assim, um par. Mas que número a senhora calça? Um número bom. Que cor? Branco, bege, preto? Isso. Como isso? Incrível. Veja você a que situação nós acabamos chegando. Polícia em greve. E a população fica sem nenhuma segurança. Há até uma questão de responsabilidade desses policiais que escolheram uma profissão que tem espinhos e muitos e, por isso, não tem o direito de deixar a população à mercê do crime. Mas é preciso reconhecer que, em termos salariais, eles chegaram ao fundo do poço. É mais um ângulo da delicada questão da segurança pública, que é cara, é ineficiente e precisa ser rediscutida de cabo a rabo. Agora, se ficar pensando só em eleição e reeleição e agradando a todo mundo ao mesmo tempo, realmente não vai haver solução nenhuma. Racismo e preconceito, a incitação contra negros e homossexuais via internet. O estudante mineiro acusado nega ser o autor das mensagens e contra-ataca. As mensagens incitando o extermínio de gays e negros começaram a ser divulgadas pela senha do estudante RAL do curso de administração da UFJF a partir do dia 6 de junho deste ano. A universidade decidiu formar uma comissão administrativa para apurar os fatos. O documento acabou acusando o estudante como sendo o autor das mensagens. Agora ele tem até o dia 21 para apresentar a sua defesa. O universitário, que não pôde ser filmado de frente, continua jurando a sua inocência
inocência, afirmando até que lideranças políticas podem ter utilizado seu e-mail para prejudicá-lo. Pode até ser uma retaliação política, já que eu participei de movimentos estudantis, de movimentos políticos e pretendia este ano disputar o DCE e futuramente até fazer uma carreira política, me candidatar a vereador. E eu acho que a pessoa que fez isso deve ser alguém ligado à esquerda, talvez até do PT. Eu não estou acusando que é alguém do PT, mas pode ser alguém do PT. Ainda mais porque eu tinha posições conflitantes com eles, não sobre racismo, mas sobre a questão do neoliberalismo. Se a senha da internet é secreta, como que tiveram acesso à sua senha? Eu, às vezes, colocava a senha num papel ou num livro. A Secretaria de Combate ao Racismo do PT, junto com agentes da Pastoral Negra e entidades do Movimento Negro, formaram uma comissão paralela para investigar com rigor os fatos. Pelas características e pelos dados levantados por nós, é ele o acusado, né? É ele o responsável pelas mensagens saídas via internet na universidade. Precisa apurar exatamente quem é o responsável. Racismo é uma forma de selvageria que não pode ficar sem punição. É o tipo do crime que não admite nenhuma tolerância. Basta olhar para a história e verificar o que o racismo já produziu no mundo. Quantas vítimas são deploradas no mundo. Por isso, o racista precisa ser enquadrado na lei sem dó nem piedade. Tem lei para isso, votada democraticamente pelo Congresso, é aplicar e prender essa gente que não tem condições mínimas de conviver em sociedade. Daqui a pouco, uma entrevista ao vivo com o empresário Antônio Hermílio de Moraes. E Fernando Henrique pede urgência nas reformas para atrair investimentos. Referência para o mundo. O primeiro-ministro Jacques Chirac e o presidente Lionel Jospin assistiram ao tradicional desfile militar na Avenida dos Champs-Élysées, em Paris, para a comemoração do 14 de julho. Foi o primeiro compromisso público conjunto dos dois desde a eleição dos socialistas, que obrigaram o presidente conservador a conviver com o primeiro-ministro de orientação política oposta. Jatos espalharam pelo céu as cores da França, azul, vermelho e branco. O ponto alto da tradicional parada foi o desfile dos novos blindados do exército francês. Também participaram da marcha escolas militares, fuzileiros navais, a Legião Estrangeira e a popular Guarda Republicana. São Paulo vira um pedaço da França neste 14 de julho. As atrações são muitas. No teatro, as peças de Molière ganham evidência. Na culinária, o requinte dos pratos ganha um menu histórico. O impressionismo de Monet está no MASP, agradando e encantando. Molière está no palco, com Dom Juan e o burguês ridículo, mas é pelo estômago que a França marca presença. A Revolução Francesa também democratizou a gastronomia. Chefes e grandes cozinheiros foram beneficiados com um decreto. Eles tiveram o direito de abrir restaurantes, oferecendo a todos tudo o que antes era só privilégio de reis e nobres. Eles têm só o direito de comer coisas boas, feijoão, a carnes melhores, e um banquete que duravam 2, 3, 4 horas. É uma pena que o perfume dessa cozinha não chegue até você. O cardápio foi especialmente preparado para a data. A salada Lafayette ou endive, por exemplo, com folhas de chicória, carpaccio de pato e temperos, é preparada pelo chefe cearense, para homenagear o general que comandou a segurança do país na época. Essa abertura da cozinha francesa poderia ser mais apreciada se não fossem as diferenças culturais. Ela é mais delicada, ela é mais detalhada, ela não é assim como a nossa cozinha, sabe? Não é volume. Mas devagar as diferenças vão ficando para trás. A invasão da cultura francesa no Brasil está aproximando os dois povos. Fica mais fácil, inclusive, estudar a Revolução Francesa. Governo homenageia presidente do Banco Interamericano e aproveita várias mudanças no câmbio, apesar da crise na Ásia e do aumento do déficit de transações correntes divulgado hoje pelo Banco Central. Em junho, o déficit no balanço de pagamentos chegou a 2 bilhões e 695 milhões de dólares, elevando para 32 bilhões 289 milhões o rombo nos últimos 12 meses.
As reservas internacionais também diminuíram 1 bilhão e 700 milhões de dólares, fechando o mês em 56 bilhões e 800 milhões de dólares. Reservas internacionais flutuam mesmo, é bom que nós nos habituemos com isso. Isso vale para déficit da balança comercial, em conta corrente. É uma perda de tempo, eu entendo o apelo, essa busca de ficar excessivamente ansioso e sobressaltado com o resultado diário, semanal ou mensal, porque essas coisas flutuam pela sua própria natureza. É claro que, neste momento, a tarefa do ministro Malan é tranquilizar. Só faltava vir a público dizer que tudo estava perigoso e tal. Não, seria ingênuo até afirmar que o Brasil, apesar do ministro Malan estar sossegando todo mundo, está vacinado contra, por exemplo, o que aconteceu na Ásia. O Brasil corre riscos. Não se pode ficar tranquilo enquanto temos um enorme déficit na conta corrente da balança de pagamentos, enquanto as exportações crescem muito pouco e a economia vive na dependência de uma âncora cambial externa sujeita a todo tipo de especulações, inclusive totalmente fora do nosso controle, do controle brasileiro. O Brasil tenta ganhar um empréstimo de 5 bilhões de dólares do BID. O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento foi recebido hoje em Brasília com um grande almoço político. A lista de convidados já mostrava a importância do almoço. Para homenagem ao dono da chave de um dos maiores cofres do mundo, compareceram o próprio presidente da República e os pesos pesados da política. Pela primeira vez, o presidente do Senado usou a residência oficial para mostrar ao presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Henrique Iglesias, que legislativo e executivo estão afinadíssimos, principalmente se o assunto é conseguir financiamento estrangeiro. Tanta pompa não era para menos. Afinal, é dinheiro à vista há pouco mais de um ano das eleições. Até o anfitrião se entusiasmou com as chances de conseguir patrocínio de 3 milhões de dólares para projetos de comunicação no Senado. Cada um tem a sua conversa e o presidente conversou com todos. E o que eu senti foi que todos saíram muito felizes. O governo brasileiro quer do BID 5 bilhões de dólares para investir nos próximos 3 anos. 2 bilhões agora para 97. Já está tudo praticamente definido, faltam acertar alguns detalhes, como por exemplo a contrapartida brasileira. As conversações continuam amanhã aqui no Ministério do Planejamento. E o ministro Antônio Candia já sabe até onde vai aplicar parte do recurso. Atualmente, então, serão 600 milhões de dólares que nós queremos fazer em 2 programas de apoio aos municípios de todo o país. Na redação do Jornal da Record, em São Paulo, a presença do empresário Antônio Hermílio de Moraes. Senhor Antônio Hermílio, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, a nossa primeira entrevista hoje na estreia do Jornal da Record. E eu queria saber o que um homem como o senhor sente quando uma revista internacional como a Forbes o classifica como a pessoa mais rica do Brasil. O que o senhor sente? Eu não sinto nada, essa notícia para mim inócua, viu, Voz? Eu acho que a maior riqueza que você pode ter de um ser humano, em primeiro lugar, é respeito à pobreza. Você sabe que o Brasil é um país onde existe uma má distribuição de renda. E toda vez que alguém que se considera rico começa naturalmente a usufruir dessa riqueza para demonstrações fúteis, eu tenho profunda pena desses indivíduos. Aliás, isso não significa absolutamente nada. Aliás, o senhor tem dedicado o seu tempo à beneficência portuguesa, a hospitais. Eu não o vejo em festas, a não ser naquelas que o senhor tem a obrigação de comparecer. É, exato, eu sou muito pouco festeiro. Acho que é importante você dar um pouco de si, no sentido de minorar o sofrimento daqueles que precisam de saúde, principalmente de educação. Senhor Antônio Hermílio, o senhor acha que o Brasil está sujeito aos mesmos problemas que os países asiáticos, a Tailândia, por exemplo, sofreram agora, a Indonésia? A Indonésia, Taiwan. Eu acho que a situação do Brasil é melhor. Nós temos uma reserva que é flutuante, de 56 bilhões de dólares. Agora, acontece que essa reserva, uma boa parte dela, e isso não é trazida a público, ela é flutuante, ela é especulativa. E toda vez que você baixa os juros, você vê que essa reserva desaparece rapidamente. A primeira vez que o governo fez isso, baixou o juros de 21% para 18% e nós vimos que 4 bilhões de dólares foram embora, que eram 60 bilhões. Agora, se baixar novamente, os juros, a tendência é baixar ligeiramente, eu tenho a impressão que nós vamos ficar refém dessa dívida externa. Então, isso é importante. Quer dizer, o Brasil precisa exportar mais, precisa produzir mais. Nós exportamos menos que 1% da produção do mundo. O mundo exporta 4, 5 trilhões de dólares, nós estamos exportando 43. Isso é menos de 1%, o Brasil é 0,8% da exportação do mundo. Como é que você emprega mais? Porque a minha maior preocupação é o desemprego. E o desemprego você resolve exportando mais, então criando atualmente
condições para exportar, porque a pior coisa que tem no Brasil é naturalmente certas críticas que se fazem ao empresário nacional, dizendo que ele é ineficiente. Não é bem verdade. O Brasil criou condições de tributaristas que são absolutamente incompatíveis com o resto do mundo. Esses impostos em cascata, como PIS, com COFINS, com contribuição social, isso é uma vergonha, porque no passado a gente ganhava 3% sobre venda, era um lucro excepcionalmente bom. Depois nós nos acostumamos mal com a inflação violentíssima. E hoje, com 3%, você podia sobreviver. No entanto, você pega PIS, mais COFINS, mais contribuição social, dá praticamente os 3%. Quando o senhor fala nisso, o senhor acaba nos remetendo à questão das reformas, tributária, fiscal, previdenciária, tudo isso custa o Brasil. O senhor sabe, o custo do Brasil, na minha opinião, por enquanto, é uma falácia, né? Porque, é verdade, nós todos torcemos para um Brasil equilibrado. Eu sou daqueles que acreditam no Brasil, mas acredito piamente no Brasil. Agora, temos problemas pela frente, né? E sem trabalho ninguém resolve nada. Você pega na reforma previdenciária, por exemplo, você acha que é possível 2,9 milhões de funcionários públicos receberem 50 bilhões por ano, enquanto os outros 16 milhões de pessoas recebem 45? Então tem alguma coisa errada. Agora, toda vez que se faz uma reforma, vai se naturalmente machucar o bolso de alguém. Agora, essas regalias que foram conquistadas de uma maneira não muito honesta, eu tenho a impressão que precisam ser derrubadas, né? Nós, há pouco, conversávamos nos corredores aqui da Rede Record sobre corrupção. O senhor dizia que era uma chaga no Brasil. Eu fico assustado com a corrupção no Brasil, que nós precisamos combater isso com todas as nossas forças. Porque eu considero que o Brasil como se fosse um triângulo isósceles. Então, no ápice, no vértice superior está o governo, que está o executivo. E nos dois vértices inferiores estão, de um lado, o Congresso Nacional representando os políticos e do outro lado, os empresários. É preciso que as leis sejam corretas, porque se você fizer a lei correta, se você naturalmente cobrar impostos devidamente, você não terá, quer dizer, o governo admite que 50% da receita é sonegada, que é lamentável sobre todos os aspectos. Então quem paga, quer dizer, é tido como trouxa. Chegará um dia que naturalmente esses homens estão pagando, vão se cansar e vão começar a tomar outras atitudes, aí seria muito pior. É preciso que o governo encontre uma fórmula, no sentido de acabar, principalmente com esses impostos em cascata, porque isso é uma aberração. E é preciso incentivar um pouco a exportação. Se você exportar mais, você emprega mais. Se você emprega mais, o Brasil terá naturalmente uma paz social um pouco maior. Porque quando você exporta, você produz. Quando você produz, você emprega. Hoje você não exporta porque você tem âncora cambial, você não produz porque naturalmente tem restrições sérias, naturalmente há uma reforma tributária que é urgentíssima e resultado nós ficamos aí num marasmo. E é preciso que essas reformas venham o mais depressa possível. Senhor Antônio Hermílio, muito obrigado por sua presença no Jornal da Record. Eu fico muito honrado de estar aqui na presença. No dia da queda da Bastilha. A honra foi nossa. Espero que o seu programa represente para a Record o que a Revolução Francesa representou para o mundo. Muito obrigado. Um abraço, obrigado. Muito obrigado. A SEG, Companhia Estadual de Gás, e a Rio Gás foram privatizadas hoje da Bolsa de Valores do Rio. As duas empresas são responsáveis pela distribuição de gás canalizado em todo o estado. O consórcio formado pela Enron dos Estados Unidos, Plus Petrol da Argentina, Gás Natural e Iberdrola da Espanha arrematou as duas empresas por 622 milhões de reais. Um valor 74% acima do mínimo estipulado para a venda das estatais. Enfim, parece que as privatizações que são tão necessárias, tão benéficas para o país, estão deslanchando. O que se deseja é privatização, mas a preço justo e por um processo absolutamente transparente para que não pairem quaisquer dúvidas. A seguir, o governo tenta convencer prefeitos a aceitar o Fundo de Estabilização. E o senador Roberto Requião propõe mutirão para prosseguir as investigações do sistema financeiro. Rígido controle de qualidade. É alimentar pessoas com qualidade de vida que você ama. Isso é saúde. Isso foi sequer examinada. Na semana passada, um ano depois, a equipe voltou aos aeroportos internacionais do Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília e provou a falha na segurança dos aeroportos. De novo, a bagagem contendo a bomba falsa passou livremente pelas esteiras e aparelhos de segurança. Hoje, em entrevista ao Bom Dia Brasil, o presidente da Infraero não admitiu a falha. Nós estamos usando os mesmos equipamentos, usando o mesmo tipo de treinamento, as mesmas condições nos principais aeroportos do mundo.
Na verdade, é um jogo de empurra. A aeronáutica diz que está presente para a solução do problema através da Infraero. A Infraero diz que apenas tem que aparelhar os aeroportos. E isso está fazendo com aparelhos de raio-x como este aqui. Mas não cabe a ela investigar as bagagens. Sobra para a Polícia Federal, que não é obrigada a revistar as bagagens, pelo menos em voos domésticos. A inspeção da bagagem doméstica fica a critério da companhia aérea. Nós colocamos o equipamento à disposição das companhias aéreas permanentemente. Só nos voos internacionais o procedimento é obrigatório. Nos voos domésticos, só a bagagem de mão passa pela revista. Isso nos aeroportos mais bem aparelhados, a minoria. O orçamento do governo destinou 120 milhões de reais este ano para a segurança dos voos, mas apenas 18 milhões foram liberados. Enquanto isso, a garantia de segurança vai pelos ares. O diretor-geral da Polícia Federal, Vicente Schelotti, disse que só compete à Polícia Federal fiscalizar o fluxo de passageiros em voos internacionais e apenas bagagens de mão. A polícia, segundo ele, sequer tem acesso à área interna dos aeroportos. Para Vicente Schelotti, o controle de voos domésticos e de toda a bagagem de porão é obrigação exclusiva da Infraero. Em instantes, filhos de mães fumantes são um perigo. Lojistas e consumidores descobrem as vantagens das compras aos domingos. Confessar a sua titularidade. A Divalpar, distribuidora de títulos e valores mobiliários citada no relatório, diz que todas as suas operações foram absolutamente legais. Em nota divulgada no final da tarde, a Divalpar alega que as taxas praticadas estão dentro dos padrões de mercado. Em Santa Catarina, as novas denúncias surgidas do relatório do Banco Central não chegam a perturbar a rotina do governo. O governador Paulo Afonso diz que já está preparando a sua defesa. O governador Paulo Afonso vem montando uma aliança para escapar do processo de impeachment da Assembleia Legislativa catarinense. Uma das estratégias foi dar posse hoje à tarde ao ex-senador pelo PDT, Nelson Vedequim, como secretário da Fazenda. Paulo Prisco Paraíso, que ocupava o cargo, mas foi exonerado, acompanhou a solenidade. Mas o relatório do Banco Central, encaminhado à CPI dos títulos públicos, foi o assunto do dia em Florianópolis. O relatório do Banco Central caiu como uma bomba aqui no Palácio Santa Catarina. O documento denuncia a operação irregular feita pelo governo do estado. O relatório aponta crimes contra o sistema financeiro nacional, formação de quadrilha e sonegação fiscal, com o pagamento por fora do contrato de taxa extra entre 13% e 15%, à distribuidora Divalpar. O relatório aponta que os títulos negociados não foram para os pagamentos de precatórios e que o esquema foi montado para obter lucros fáceis com prejuízos aos cofres públicos. Já está preparando a defesa do senhor? Estamos trabalhando na defesa, sim. O doutor Junqueira chega esta semana de volta para trabalhar exclusivamente nesse documento. Não houve qualquer prejuízo ao banco, muito pelo contrário, o banco ficou numa situação ainda melhor por não ter que financiar esses títulos. Quer dizer, a oposição ia caçar o governador porque ele não tinha maioria. Agora ele está fazendo uma aliança escandalosa e vai conseguir escapar da cassação. Era ou não era responsável pela questão dos títulos públicos por essas emissões irregulares o governador de Santa Catarina? É uma questão de aliança? É uma questão do quê, afinal? Olha, infelizmente a CPI não conseguiu ouvir os governadores nem o ex-prefeito Paulo Maluf. Trata-se de um caso gravíssimo esse dos precatórios e os políticos acabaram recebendo tratamento especial corporativo dos seus companheiros. Dentre mortos e feridos, só quem não tinha padrinho forte foi depor, ao contrário dos peixes menores que sentaram lá direitinho e foram interrogados. Vem aí um relatório com todas as denúncias possíveis e depois o caso vai para a justiça. Como nenhum desses casos, que eu me lembre, nunca foi punido, corremos o risco de, além de roubados, termos de digerir uma enorme pizza em forma de sapo, com sobremesa de marmelada. Fundo de estabilização fiscal. É bem verdade que o governo conseguiu apenas um voto além do que precisava, mas bancou e conseguiu aprovar em primeiro turno a quebra da estabilidade do servidor. Nessa terça-feira, quer ver essa mesma imagem, plenário cheio e vitória no placar.
Saem os funcionários públicos, entram os prefeitos. Eles são os adversários do governo na guerra pela prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal. O que está em jogo é que os municípios não estão dispostos a perder dinheiro para bancar os 2 bilhões de reais necessários para a União fechar as contas. E como os prefeitos são cabos eleitorais que parlamentar nenhum gosta de dispensar, a guerra vai ser feia para o governo conseguir os 308 votos que precisa. É possível que se vote amanhã. Se não votar amanhã, votaremos na quarta-feira sem falta. Fundo de Estabilização Fiscal não é a última tarefa do Congresso. Ainda faltam votar a regulamentação do petróleo, Código Nacional de Trânsito e avançar no acordo da reforma da Previdência. Todo o dinheiro do mundo é pouco quando se aproximam as eleições. E como os prefeitos estão perdendo mesmo, vai ter que haver um acordo para resolver essa questão das perdas. O que se espera é que nesse acordo não sejamos nós, contribuintes, que paguemos o pato. Aliás, já estão pensando até em prorrogar a CPMF, o que realmente é meter a mão no bolso do contribuinte. Assim não dá. O governador do Paraná, Jaime Lerner, disse hoje que está estudando com muita calma os convites para trocar de partido. Lerner, que ainda é filiado ao PDT de Leonel Brizola, ia passar para o PSDB do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas enfrentou forte resistência dos dirigentes tucanos paranaenses. Nos últimos dias, cresceram os comentários de que ele iria para o PFL. Mas Lerner negou que vá assinar a ficha de filiação amanhã e disse não acreditar que o PDT chegue a expulsá-lo. No Rio, a assessoria de Brizola diz que ele viajou para sua fazenda no Uruguai e que só vai se manifestar quando tiver informações mais consistentes. Daqui a pouco, o comandante da Estação Espacial Mir está doente e a reunião da SBPC começa com críticas ao governo e pedidos de mais verbas. Empresas fantasmas para distribuir 2 milhões de reais para a corrupção de policiais. O Ministério Público pede a condenação de 54 envolvidos com a máfia do jogo do bicho. O resultado final das investigações tem 500 páginas. O Ministério Público apresenta todas as provas contra delegados de polícia, contraventores, promotores de justiça e policiais envolvidos na máfia do jogo do bicho. O processo foi aberto em março de 1994, quando foi estourada a fortaleza do bicheiro Castor de Andrade, morto há 3 meses. Com a quebra do sigilo telefônico de um celular de Castor de Andrade, o Ministério Público confirmou o envolvimento de muitos policiais e da alta cúpula da Polícia do Rio. De acordo com o Ministério Público, para distribuir a propina, foi montado um esquema financeiro de empresas fantasmas e correntistas que não existiam. De acordo com o Ministério Público, de abril de 87 a fevereiro de 94, a máfia do jogo do bicho distribuiu propinas a delegados, promotores e policiais no valor de pelo menos 2 milhões de reais. O Ministério Público pediu a condenação dos 54 acusados relacionados no processo por corrupção ativa e passiva. Tragédia na maior competição esportiva de Israel. Uma ponte desaba, mata uma pessoa e deixa 64 feridos. A ponte de madeira desabou na entrada do estádio de Tel Aviv. Todos os feridos eram da delegação australiana. Eles se preparavam para a cerimônia de abertura da Maccabiada, a competição que reúne atletas judeus de todo o mundo. O Tribunal da ONU condena um ex-policial a 20 anos de prisão por crimes contra a humanidade. O Sérgio dos Santaris foi condenado por perseguir e torturar muçulmanos durante a Guerra da Bósnia. É a primeira condenação por crimes contra a humanidade desde o Tribunal de Nuremberg. Estreia aos 72 anos de idade. A atriz americana Lauren Bacall faz sucesso como modelo no desfile do estilista italiano Guy Mattiolo em Roma. Terça-feira de sol e temperatura alta em quase todo o país. O ar seco que cobre a maior parte do Brasil... No mês passado, Sibliev pediu autorização para tomar um remédio. Mas aqui da Terra, os cientistas da Agência Espacial Russa aconselharam que ele espere o fim dos trabalhos de reparo da estação. No final desta semana, Sibliev deve comandar a reconexão dos cabos elétricos e a restauração de energia no módulo danificado. Durante a operação, complexa e sem precedentes,
Uma cápsula estará pronta para partir com a tripulação em caso de emergência. A reunião da SBPC. Os cientistas reclamam. O governo investe pouco em ciência e tecnologia. A 49ª reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi aberta em Belo Horizonte pelo governador Eduardo Azeredo. A cerimônia foi marcada pelas críticas dos cientistas ao governo federal, pelo pouco investimento na área de ciência e tecnologia. No ano passado, o Brasil investiu cerca de 0,6% do PIB, o Produto Interno Bruto, em ciência e tecnologia, valor 3 a 4 vezes menor, em termos relativos, do que é investido nos países desenvolvidos. Este será um dos temas que serão discutidos de hoje até sexta-feira na reunião da SBPC. Ao todo, o campus da Universidade Federal de Minas Gerais vai abrigar 276 eventos, entre conferências, cursos e debates, feiras e exposições científicas. 1.445 trabalhos de cientistas, professores e estudantes de todo o país estão sendo apresentados para um público de aproximadamente 10 mil pessoas. Esse é o momento para fazer as discussões daquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente tem que estudar e daquilo que a gente tem que fazer para melhorar as condições do povo brasileiro. Campeonato Brasileiro. Barcelona, domingo à noite. As 3 vozes mais famosas da música clássica se calaram. Era a homenagem dos 3 tenores ao vereador de 29 anos, sequestrado e executado pelos terroristas. Quando, ao meio-dia de hoje, Miguel Ángel Blanco foi enterrado, o país parou. Dez minutos de silêncio. Em Madrid, o primeiro-ministro José María Aznar, o ex-primeiro-ministro Felipe González e políticos de vários partidos lideraram a manifestação de 1 milhão de pessoas. Paz, união e liberdade. A cena se repetiu nas ruas por toda a Espanha. No gesto do povo espanhol, a resposta ao ETA, que luta com sangue pela independência do País Basco. Não ao terrorismo. O filho de um tricampeão, conhecido jogador de Gama, cidade satélite de Brasília, faz o gol que muitos craques tentaram sem sucesso. Maninho do Gama mandou a bomba quase do meio de campo. O goleiro Israel do Botafogo de Sobradinho se esticou, mas não alcançou a bola. Veja de novo o chute preciso de Maninho. No cartódromo de Belo Horizonte, Nelsinho Piquet, de 11 anos, ganha o primeiro título dele e leva às lágrimas o pai, Nelson Piquet, tricampeão de Fórmula 1. Nelsinho é o campeão brasileiro da categoria Júnior Menor. Mesma emoção como se você estivesse no carro? Eu acho que é mais ainda. Tá feliz? Eu vou chegar até lá e ser tricampeão mundial também. O Vitória. Uma passarela lotada desaba, matando uma pessoa e ferindo 45. Os atletas da delegação australiana se dirigiam ao estádio de Ramat Gan, perto de Tel Aviv, para a abertura da competição. Quando atravessavam a passarela sobre um riacho, ela ruiu. Várias pessoas ficaram prensadas, algumas caíram na água. Ainda não se sabe exatamente por que a ponte partiu ao meio. Apesar do acidente, os organizadores decidiram manter as Macabíadas, que reúnem atletas de comunidades judaicas de todo o mundo. Os jogos vão ser realizados, mas a organização decidiu agora há pouco adiar em um dia o início das competições por motivo de luto. A Itália mobiliza o exército para conter a guerra entre grupos mafiosos rivais em Nápoles. 300 soldados já estão em Nápoles e começaram hoje a patrulhar as ruas. Mais 200 militares devem ser enviados para a cidade ainda esta semana. O plano do governo é colocar o exército nas ruas e usar a polícia para uma grande ofensiva contra os mafiosos. Nápoles vive em clima de tensão desde o início do ano devido à guerra entre facções da Camorra, a máfia napolitana. A violência já causou a morte de mais de 80 pessoas, inclusive mulheres e crianças. Muita emoção e protestos na Espanha durante o enterro de um jovem político assassinado por terroristas bascos.
As manifestações se estenderam por várias cidades e, no total, chegaram a reunir 2 milhões de pessoas. O vereador Miguel Ángel Blanco, de 29 anos, foi enterrado em Ermua, sua cidade natal. A cerimônia contou com a presença do primeiro-ministro José María Aznar e do príncipe Felipe, que representou a família real. Ángel Blanco foi sequestrado e executado por terroristas da ETA, que lutam pela independência do País Basco espanhol. O crime provocou comoção e revolta em toda a Espanha. No final de semana, uma marcha antiterrorista em Madrid reuniu mais de 1 milhão de pessoas. E em Barcelona, onde se apresentaram ontem, os tenores José Carreras, Plácido Domingo e Luciano Pavarotti dedicaram o concerto ao vereador assassinado. Aos 72 anos, a atriz Lauren Bacall assume um novo papel. Em sua estreia nas passarelas, ela rouba o show. Lauren Bacall fez sua estreia na alta costura em Roma a convite do estilista italiano Gay Mattiolo. A coleção Outono-Inverno mostrou mulheres vestidas como aristocratas do século XVIII. Mas a beleza das modelos acabou ofuscada por uma senhora estreante. Bacall encerrou o desfile vestindo um longo negro. Sorriu, acenou e conquistou a plateia. Hoje estreia também aqui na Record o jornal 11h30, apresentado por Adriana de Castro. Não perca. Bem, o Jornal da Record chega ao fim. Ficou de 4 a 7 dias sem comida, sem água, sem nada. Um prédio no centro da cidade, um apartamento fechado, uma história de solidão. Neuma dos Santos era uma mulher doente, distante da família e de poucos amigos. Ninguém sabe quando nem como ela morreu. Ela não entrava em contato com ninguém, prédio, era sempre isolada. Os vizinhos só perceberam ontem pelo cheiro. Os bombeiros entraram pelos fundos e descobriram a mãe morta e o filho, Ian, de 4 meses, sozinho. Ele estava com o olho aberto e brilhando, né? Com o olho aberto, brilhando, e eu percebi que ele estava respirando. Não se sabe quantos dias o bebê ficou sem cuidados. Ele já era uma criança subnutrida e quando chegou aqui à Santa Casa de Misericórdia estava gravemente desidratado e com os rins funcionando muito mal. Do berço, na terapia intensiva do hospital, Ian olha o mundo com olhos grandes. As próximas 24 horas serão decisivas para ele, nessa travessia difícil entre a vida e a morte. No momento ele estava com uma insuficiência renal aguda, que era de se esperar pelo grau de desidratação em que ele chegou. Se vencer esse período crítico, Ian já tem um destino. O menino que tão cedo sentiu a dor de estar sozinho, vai viver com uma tia. A Receita Federal destruiu hoje 5.000 armas de brinquedo, tudo feito no Paraguai. Um rolo compressor acabou com as mercadorias contrabandeadas. Armas de brinquedo, que são réplicas perfeitas de armas de verdade, têm venda proibida no Brasil. Tropas do Exército cercam a sede do governo da Paraíba. A convocação foi por causa da manifestação de policiais militares por melhores salários. Os soldados querem seguir trabalhando em pos da democracia, de los derechos humanos y que podamos vivir en convivencia y en paz. Era el rey Juan Carlos de España hablando sobre el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco perpetrado por ETA. Nos vamos a Holanda, donde el Tribunal de La Haya, que juzga los crímenes de guerra en Bosnia, condenó a 20 años de prisión a un ex policía serbio-bosnio por haber participado